Olá, somos alunos da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Coelho Neto, e vamos ministrar uma microaula sobre enzimas. Bom, a introdução. As enzimas são compostos orgânicos formados por proteínas, onde podemos dizer com toda certeza que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Mas por que isso, né? Porque uma proteína é uma molécula orgânica de alto peso molecular, onde, pelo fato dela ser de alto peso, significa que ela tem uma extrema importância para o funcionamento de todo o nosso organismo. Sendo assim, ela não vai se limitar apenas na função enzimática. E as ribozimas são moléculas de RNA, que são os ácidos ribonucleicos, onde elas também têm uma semelhança com as enzimas pelo fato de ter a capacidade de autocatalisação, mas elas não são enzimas, porque elas também apresentam as funções de um RNA comum, como transporte e mensageiro. E também chegamos num ponto muito importante, é que as enzimas são extremamente específicas. E uma coisa que define isso muito bem são o termo chave e fechadura, porque como todos sabem, uma chave não abre qualquer porta, né? Então, da mesma forma, é uma enzima que ela não vai realizar uma reação em qualquer substrato. Dito isso, elas são muito específicas, onde quando a enzima ela está perto de realizar uma reação química, se ela perceber que o substrato não teve uma compactividade completa, ela vai induzir uma redução do seu tamanho, onde vai haver o compactamento completo do substrato com a da enzima. Sendo assim, a enzima vai realizar sua reação, onde vai modificar esse substrato para um produto. E agora vamos para um pouco da história das enzimas, que elas foram descobertas por Louis Pasteur, onde ele foi um cientista muito importante lá no século XIX, onde ele descobriu as enzimas, mas elas só foram nomeadas por William Cunnen. Foi ele que nomeou o termo que todo mundo conhece hoje como enzima. E um ponto importante é que o nosso corpo produz as enzimas. Nós não ingerimos essas enzimas, nosso corpo mesmo produz. E elas são encontradas no interior das células e fora das células também, como nos fluidos corporais. Bom, função. Pois elas têm função catalisadores, que isso significa que elas vão diminuir a energia de ativação de uma determinada reação, onde o nosso corpo, para ele fazer qualquer coisa, ele precisa de energia. E tem reações químicas que exigem muita energia. E, sendo assim, essas enzimas têm função de diminuir a energia de reativação, sendo que não vai gastar muita
energia em uma determinada reação. Sendo assim, vai aumentar a velocidade da reação química, porque que se não fosse pelas enzimas, o nosso corpo demoraria muitos dias para metabolizar uma determinada substância. E agora vamos para os tipos de enzimas, onde tem enzimas cardíacas, onde elas regulam a atividade das células do músculo cardíaco, enzimas digestivas, onde elas vão quebrar as moléculas de alimento, transformando em substâncias mais simples e fáceis de digerir. E enzimas de restrição, que são capazes de cortar o DNA para resultar em terminações com fitas simples, uma vez de dupla hélice tradicional. E também, por último, as enzimas hepáticas, onde elas regulam o funcionamento do fígado. Agora eu vou falar do mecanismo de ação das enzimas. Para se iniciar uma reação, é preciso de um tipo de energia, que é a chamada energia de ativação. As enzimas, elas atuam reduzindo essa energia, fazendo com que ocorra uma aceleração na reação. E isso é uma das características principais das enzimas, por causa de sua capacidade catalisadora. E também a ação das enzimas ocorre por sua associação temporária com as moléculas que estão reagindo, fazendo com que essas moléculas fiquem muito juntas umas das outras. Com isso, as enzimas podem enfraquecer também ligações químicas existentes e também facilitando a produção de novas ligações. E essas novas ligações, elas podem se ligar a moléculas específicas, que são chamados os substratos, e que podem ficar em locais específicos, que são chamados os sítios de ativação, que vão formar o complexo transitório. E ao final desse processo todo, vai ocorrer uma liberação dos produtos e também da enzima. E quando a enzima é liberada, ela passa por um processo de regeneração e que poderá ser usada em outro processo de reação para acelerar elas. As enzimas atuam em cadeias, sendo que diversas delas podem atuar em sequência num determinado conjunto de reações, que vão formar as chamadas vias metabólicas. E uma célula ela pode apresentar vários tipos de vias metabólicas que vão desempenhar várias funções diferentes, como por exemplo a síntese de substâncias que vão formar os aminoácidos. E aqui do lado tem um exemplo desse complexo transitório, que as enzimas atuam ligando-se aos substratos específicos em locais específicos. E ao fim do processo, elas são liberadas para catalisarem novas reações. Agora, os sítios de ligação. As enzimas, ela ligam os seus substratos. Essa ligação é a chamada sítio de ligação. E esses sítios de ligação são formados por aminoácidos de formato tridimensional. E esse formato tridimensional é muito importante para que haja essa ligação. E além desse arranjo tridimensional dos aminoácidos, também existem regiões específicas, que são as hidrofílicas, que interagem com a água, as regiões hidrofóbicas, que não interagem com a água. Também são carregadas aquelas que apresentam cargas elétricas e as neutras, que não apresentam cargas elétricas. E o substrato, ele deve apresentar uma configuração adequada, sendo ela estrutural e química, para que o substrato ele se acomode no sítio de ligação. E esse encaixe perfeito
do substrato ao sítio de ligação é chamado de modelo chave-fechadura, por causa desse encaixe perfeito. Aqui no canto tem detalhadamente explicando como é feito. Aqui temos o substrato nessa cor verde, aí temos a enzima mais cinza e tem o sítio ativo, que é a mesma coisa de sítio de ligação, que é essa abertura aqui. Aí dá para ver na segunda figura ele se ligando. Aí na outra já tem a liberação das moléculas. Olá, eu sou a Clara e fiquei com fatores que regulam a atividade enzimática. As enzimas podem ter sua atividade influenciada por alguns fatores. Dentre esses, podemos destacar a temperatura, o pH e as enzimas reguladoras. A temperatura é que, em grande parte das enzimas, aumenta suas taxas de reação na medida em que a temperatura em que elas atuam, eleva-se em 10 graus Celsius. Entretanto, essa taxa começa a diminuir, a decair, a partir do momento em que a temperatura atinge os 40 graus Celsius. A partir dessa temperatura, observa-se que as enzimas passam a sofrer desnaturação, um desdobramento de sua estrutura. No pH, as alterações no pH do meio em que a enzima encontra-se levam às alterações em suas cargas. A manutenção da forma das enzimas deve-se à atração e à repulsão entre as cargas dos aminoácidos que a constituem. Mudanças nessas cargas alteram a forma de enzima e afetam a ligação entre ela e o substrato e assim a sua funcionalidade. Nas enzimas reguladoras, essas atuam regulando as taxas das vias metabólicas. Muitas vezes, elas ocupam o primeiro lugar da sequência de via metabólica e aumentam ou diminuem a atividade mediante alguns sinais, como os níveis de substrato ou a demanda energética da célula. Vamos agora na classificação das enzimas. As enzimas são classificadas nos seguintes grupos, conforme o tipo de reação química que catalisa. Oxidorredutáses, que são reações de oxidação, redução ou transferência de elétrons. Exemplo, desidrogenases e oxidases. São enzimas que catalisam reações de oxidação, redução. Temos também transferases, que é a transferência de grupos funcionais como amina, fosfato, acil e carboxil. Exemplo, quinases e transaminases. São enzimas que transferem um grupo, por exemplo, o grupo metil ou um grupo glicosil, de um composto geralmente considerado como doador para outro composto, geralmente considerado o aceptor. A classificação está baseada no esquema transferase de grupo doador-aceptor. Temos o hidrolases, que são reações de hidrólise de ligação covalente. Exemplo, peptidases. As hidrolases são enzimas associadas a moléculas de água que promovem a cisão, a quebra de ligações covalentes. As liases são reações de quebra de ligações covalentes e também a remoção de moléculas de água, amônia e gás carbônico. Exemplo, derhidratases e descarboxilases. São enzimas que adicionam ou removem elementos de água, amônia ou dióxido de carbono. Isomerases, que são as reações de interconvenção entre isômeros óticos ou geométricos. Exemplo, epimerases. São enzimas que catalisam as reações de isomerização e catalisam as mutases. São isomerases que catalisam a transferência de grupos fosfatos de baixa energia de uma posição para outra, dentro da mesma molécula. Por último, temos os ligases, que são reações de formação de novas moléculas a partir da ligação entre duas pré-existentes. Exemplo, sintetases, que é uma enzima que promove a ligação entre os nucleótidos de duas moléculas de DNA. Por exemplo, as ligases de DNA são utilizadas em conjunto com as enzimas de restrição para inserir fragmentos de DNA em plasmídios. Obrigada.